Nesta semana, um assunto polêmico voltou às ruas de Novo Hamburgo: o aumento no número de vereadores aqui da cidade. 3 partidos já manifestaram apoio à medida, que passa de 14 para 21 legisladores. Essa decisão está nas mãos da própria Câmara, por isso nós convidamos o presidente do Legislativo hamburguense, o vereador Leonardo Rolf, para conversar conosco ao vivo sobre o assunto. Vereador, obrigado pela presença mais uma vez aqui no TV Fevar Notícias para tratar desse assunto, então, que está gerando uma polêmica na cidade já. É uma satisfação estar aqui com vocês e estamos sempre à disposição para representar o nosso Legislativo e poder trazer as informações pertinentes aos assuntos da nossa comunidade aqui. É até interessante a gente começar essa reportagem mostrando que Novo Hamburgo já teve 21 vereadores, né? Entre 1983 e até a legislatura que encerrou em 2004, né? Foi uma determinação do TSE que mudou o percentual das cidades, né? Cidades com até 285 mil habitantes deveriam ter 14 vereadores. E depois veio a PEC dos vereadores, lá em 2009, que mudou isso. Como é que foi essa mudança que agora está possibilitando que Novo Hamburgo tenha novamente 21 vereadores? Na verdade, não havia critérios em relação ao número de vereadores na cidade. Cidades com poucos vereadores, com poucos habitantes, com um grande número de vereadores, e cidade com muitos habitantes, com um número desproporcional. E como o Legislativo Federal, a nossa Câmara, o Senado não legislaram sobre o assunto, o TSE acabou encontrando uma interpretação em que fez proporcionalidade em relação ao número de vereadores. Então, Novo Hamburgo, de 21 vereadores, passou a ter 14, e assim sucessivamente as câmaras dos municípios das cidades vizinhas e da região também passaram a diminuir. Alguns aumentaram, que tinham 7, passaram para 9. A verdade é que foi obedecida essa norma do TSE no ano de 2004, também para a eleição de 2008, e essas duas últimas legislaturas, que é a 15ª e 16ª legislaturas, toda a eleição foi preparada tendo em vista a situação de 14 parlamentares. Passou agora um projeto de emenda constitucional de autoria do deputado federal, do então deputado federal Pompeu de Matos, acabou alterando isso e que previa aí este cálculo da proporcionalidade dos vereadores, feito sim pelo Congresso Nacional, e prevendo uma redução do percentual de comprometimento dos gastos em relação ao orçamento do município. E até antes da gente continuar a conversa, nós vamos colocar agora, hoje de manhã, nossa repórter Joceline Silveira foi às ruas para conversar com a população sobre esse aumento de vereadores, né? Para saber qual é a opinião da população. Vamos assistir. Hoje, Novo Hamburgo conta com 14 vereadores na Câmara Municipal. A possibilidade desse número aumentar em 50%, passando para 21, tem gerado discussões na cidade. Querendo saber a opinião da população, nós viemos até o centro de Novo Hamburgo saber a opinião deles. Dona Silvana, o que a senhora acha do possível aumento de 14 para 21 no número de vereadores de Novo Hamburgo? Olha, eu acho que está muito bom os 14, né? Porque cada um faz o seu trabalho no seu bairro. Eu moro no Quefas, nós temos um vereador no Quefas, o vereador Lucas. Eu posso responder assim, eu acho que 14 é o suficiente para nossa cidade, né? Eu acho que não tem necessidade de 21, né? De 21 vereador. Acho que tá bom, 14. Já é demais. Eu acho que não precisa, porque estão entrando lá, política só mais para ganhar dinheiro, porque eles não fazem nada. Ao seu ver, não estaria benefício para a comunidade? Eu acho que não. Eu acho que teria a maior representação dos bairros, porque 14, hoje com uma cidade hoje quase 300 mil habitantes, existe muitas dificuldades nos bairros, e tendo um representante de cada bairro, acredito que tem mais condições das pessoas, assim, as reivindicações deles serem atendidas, né? Eu acho uma palhaçada isso. Já não fazem nada e ainda vão aumentar o salário deles, sendo que o nosso continua o mesmo durante anos. Eu não gostei nada disso aí. É demais, porque eles não fazem quase nada igual, sabe? Eles não... Já é demais, sabe? Eles ganham muito pelo trabalho deles. E médicos faltando em todos os postos. Eu moro na frente do posto, não tem pediatra. Eu acho que é muita coisa, porque eu acho que Novo Hamburgo já tem muito gasto. Eles não têm onde botar o dinheiro direito, daí querem pagar mais vereador, né? O salário deles já é bem alto, não precisa muita gente lá dentro para trabalhar. Não vai ser bom, vai ser ruim, porque vai gerar mais gasto para a população, né?
Vereador, a gente viu aí que a população está bastante contrariada com essa medida que pode entrar em vigor, né, se a Câmara de Vereadores assim desejar, né? E também pôde-se notar que muitos não conhecem o real trabalho de um vereador. Não está faltando um pouco de comunicação, de repente, da Câmara com a população? É verdade, por isso que na última entrevista que eu tive a oportunidade de estar aqui na TV Fevale, um dos principais trabalhos que nós temos nesta gestão, embasados em uma pesquisa científica que vamos fazer já no início deste ano, é poder transmitir para a comunidade o trabalho que os vereadores têm. Nós vimos a população nos bairros, enxerga o vereador como seu despachante, que é responsável pelo buraco. Inclusive foi uma senhora que falou da falta de médico no posto, da falta de estrutura na saúde, na educação. A gente acaba tendo esse ônus por ser aquele político que está mais perto do bairro e também da área central. Então nós temos aí que ver primeiro o trabalho dos vereadores, comunicar esse trabalho, que ele é parlamentar de fiscalização e também legislativo, que culmina nas nossas sessões, que são 2 por semana, mas nós temos a ação dioturna, que é atender a comunidade 24 horas por dia. Eu diria que, feito este esclarecimento, nós temos ainda que olhar sob o ponto de vista da representatividade. Uma cidade que nem Novo Hamburgo hoje, com 21 vereadores, há alguns questionamentos que nós precisamos. Eu confesso que a Câmara não está discutindo esse assunto do aumento de vereadores. Na sua lei orgânica já está previsto 21, não foi alterado. Se não for apresentado nenhum projeto, continuam para a próxima legislatura, a partir de 2013, se faz a eleição em 2012, já prevendo 21 vereadores. Mas fora a questão se o projeto vai entrar ou não apresentado por algum vereador que nós tenhamos que discutir, nós temos que ver alguns questionamentos. Por exemplo, nós tivemos uma votação polêmica aqui na nossa cidade, que foi a questão que a cidade agora, no final do ano passado, se deparou, que foi o aumento do imposto sobre serviço, o aumento de impostos. E hoje, para te aprovar uma mudança na lei orgânica, que é o caso do aumento de imposto, tu precisa de 2/3 do legislativo. Para fazer maioria de 2/3 com 14 vereadores, bastam 9. E o prefeito conseguiu, o Poder Executivo conseguiu esses 9 vereadores. Se nós estivéssemos com 21, a maioria se daria com 14. E fazendo um cálculo e identificando os nomes que entrariam dos 21 vereadores, caso fosse 21 na legislatura esta de 2009 a 2012, nós teríamos um maior número de vereadores identificados com a oposição e este projeto de aumento de impostos não passaria. O que custa mais caro para a cidade? Este valor que vai ser gasto com os 21 vereadores ou às vezes a facilidade que o Executivo tem de passar um projeto que pode trazer prejuízos para a cidade, como empresas deixando a cidade, como baixa na arrecadação, falta de emprego. Este raciocínio a cidade tem que ter. Nós tivemos também no ano de 2009 outro projeto polêmico que tratou do fechamento dos mercados na nossa cidade nos domingos e reduziu o horário de funcionamento durante a semana. Será que se existisse 21 vereadores teria passado tão fácil como passou esse projeto? Eu acredito que não. As forças políticas, a representatividade do povo estaria assegurado e a gente teria umas votações mais difíceis e que dão um retorno financeiro de trabalho, emprego, renda muito maior para a comunidade. Agora, esta ideia de que a comunidade enxerga hoje, infelizmente, a política está desacreditada. Ali se tratou uma questão, inclusive, de uma moradora, um cidadão, questionando os altos salários pagos para os vereadores, que inclusive aumentaram o seu próprio salário. Eu quero esclarecer que os vereadores desde 2008 não têm reajuste em Novo Hamburgo, não ganham por sessão extraordinária e não têm nem direito a férias, nem 13º. Então, e não estou reclamando do salário, mas ao passo que os deputados federais aumentaram seu salário em 63%, os deputados estaduais seguiram no mesmo passo, a gente acaba respondendo numa manifestação da comunidade por algo que nós não fizemos, nós não aumentamos nossos salários. Veio de cima, né? E aqui a gente tem uma lei feita pelos vereadores em Novo Hamburgo que limita o aumento do salário dos vereadores ao reajuste pago para o funcionalismo público municipal, que é coerente, justo e honesto. Um aumento condizente com aquilo que as pessoas de bem, o cidadão e a cidadã também ganham. Então, nós temos algumas diferenças, mas como a classe política hoje, a pessoa, 63% das pessoas, aliás, da última eleição, não sabe dizer em quem votaram para deputado estadual. Então, quando falam que determinado político se pode ou não pode, eles confundem deputado federal, deputado estadual, vereador,
e até mesmo o prefeito. Então é essa imagem que a política tem hoje, infelizmente, está um pouco deturpada com a comunidade, e nós queremos recuperar essa imagem dando bons exemplos, votando os assuntos polêmicos, mas também podendo votar com consciência, não de fazer um cálculo simplório, olha, mais X vereadores custariam tanto, mas também olhando os prós e os contras em votações de interesse da cidade, que às vezes ficam prejudicadas pela facilidade com que o Poder Executivo tem de fazer maioria dentro do Poder Legislativo. E o senhor, agora a gente sabe, estamos no período de recesso da Câmara de Vereadores, né? O senhor é o atual presidente e a polêmica já está tomando os meios de comunicação, né? Dados do jornal NH indicam que 7 siglas já manifestaram publicamente, né, o aumento do número de vereadores, até levando em consideração questões mesmo que o senhor abordou hoje aqui de representatividade, para talvez até barrar o aumento do imposto, do ISSQN, que foi aprovado no final do ano. Como isso vai ser conduzido dentro da Câmara a partir da volta do recesso? Eu quero afirmar que, democraticamente, todo e qualquer projeto apresentado por qualquer vereador, nós vamos dar ampla e restrita e total divulgação para a cidade, para a comunidade. Nós vamos debater o assunto e vamos colocar ele para a cidade. Este assunto que está sendo proposto, que foi levantado, é algo que não está hoje dentro da pauta de votações da Câmara. No ano passado foi, inclusive, apresentado pela mesa diretora a proposta de redução de 21 para 14, mas a mesma mesa diretora retirou este projeto durante esse ano de 2010. Então nós vamos aguardar, se algum vereador apresentar, daí sim iniciam os debates. Até agora o que a gente pode ter são os conceitos pessoais de cada vereador. E esses 7 partidos que demonstraram a sua opinião, a gente pode dizer que elas são, pelo que a gente pode perceber dentro do nosso legislativo, não é um assunto pacífico, existe muita polêmica e a Câmara tende a se dividir. O certo é que, como é uma mudança na lei orgânica, precisaria de 9 dos 14 votos dos vereadores que estão lá. E hoje, diante dessa complexidade que existe em relação a benefícios e a prejuízos em relação à redução do número de vereadores, nós temos que avaliar com todo o cuidado e com toda autonomia que o Poder Legislativo merece, mas nós não podemos nos atrelar aqui a pensar de uma forma simplória um assunto tão complexo. Ok, então, obrigado, vereador, pelas informações aqui no TV Fevar Notícias, falando então sobre essa polêmica que já toma conta das ruas, toma conta dos meios de comunicação, que é o aumento de vereadores aqui no Novo Hamburgo. Obrigado. Ok, um abraço.